Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos que um deputado da Argentina pretende copiar o Pix, pelo menos como a ideia central é utilizar o Pix. Além disso, também veremos o Pix sendo alvo de discussão no mundo todo e ganhando cada dia mais espaço em novos países. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante para essa forma. Você ajuda no engajamento e valeu! Que a Argentina, ele precisa ir um passo além e precisa adotar um esquema de carteira estatal, como é o caso do Pix no Brasil, onde de alguma forma não se cobrem comissões dos comerciantes, não como ocorre no Brasil, dando uma capilaridade ao sistema de pagamentos e não deixando esse negócio apenas para um privado, como é o caso do Mercado Pago ou qualquer outro aplicativo, que ficam com um trabalho que é difícil de quantificar, com comissões que vão de 2% até 14%. Eu acredito que a Argentina precisa avançar em um esquema de plataforma de pagamento como tem o Brasil, como o Pix, para que o Estado, de alguma forma, regule nesse tipo de relação. Onde, volto a dizer, é uma falácia o governo dizer que isso é um problema entre privados, porque o governo, sim, intervém na economia. Intervém no preço do dólar, intervém nos salários, nas negociações salariais. E intervém nos preços de tudo que é regulado. Plano de saúde, obras sociais, luz, gás, aluguel. Então precisa resolver, porque, de novo, isso já deixou de ser um problema político. É um problema do povo, um problema da macroeconomia e da microeconomia. Se você esteve no Brasil ultimamente, com certeza chamou sua atenção que absolutamente todo mundo paga e recebe usando um aplicativo chamado Pix, que é bem mais do que um simples aplicativo. É algo extremamente prático que fez a maioria dos brasileiros entrar no sistema financeiro, quando antes viviam basicamente no dinheiro vivo. A pergunta que me faço é, por que no Uruguai não podemos usar algo assim? Outro detalhe super interessante sobre o Pix, que o colocou nas notícias nos últimos dias, é que os Estados Unidos não gostam. Por quê? Porque está matando o negócio da Visa e da Master, que no fim das contas são empresas americanas. De fato, é que quando foram impostas as tarifas, o Brasil recebeu uma tarifa de 25% e a justificativa é que, de alguma forma, estavam indo contra os interesses americanos por prejudicar duas empresas americanas, como são as redes de pagamento Visa e Master. O que eles diziam é que o Brasil dava um tratamento preferencial ao Pix, né? Porque o Pix é o Brasil, no fim das contas. Então, disseram que o que o Brasil estava fazendo era usar, de alguma forma, políticas desleais e discriminatórias contra os interesses americanos. Qual é a real? A real é que Visa e Mastercard cobram entre 1 e 2,2%, dependendo do que o comércio negocia com essa rede de cobrança. O Pix cobra de uma empresa apenas 0,22%. Então, para um empresário, é muito mais vantajoso usar o Pix do que usar Visa ou Mastercard. Além disso, para a pessoa física é grátis, né? Sendo que Visa e Mastercard para a pessoa física não podem ser utilizados. De forma geral, cada pagamento que você faz com Pix num comércio é um pagamento que nem a Visa nem a Master estão recebendo. Estão perdendo muito dinheiro com isso. Ou seja, duas das maiores empresas do mundo perderam completamente um mercado que é o maior mercado da América Latina. E esse tema se tornou tão importante que acabou virando pauta de campanha. Por um lado, Lula fala da soberania brasileira. De fato, ele até ofereceu que o Pix pudesse ser usado em outros países da América Latina nesse nível. De fato, Flávio Bolsonaro esteve em Washington na época e depois recebeu muitíssimas críticas, a tal ponto que teve que emitir uma nota dizendo que estava tudo bem com o Pix e que não pretendia acabar com ele. O que sim, Bolsonaro disse que queria impedir que o Pix se vinculasse a acordos transfronteiriços não ocidentais. Em outras palavras, que isso não seja usado em países como China ou Índia, tá? Porque aí renasce esse monstro do BRICS e toda essa onda. Então, digamos que o Pix se transformou num tema geopolítico muito mais importante do que a gente pensava. Em resumo, sobre o Pix, deixou de ser só uma questão de praticidade, embora sem dúvida seja extremamente prático e tenha mudado radicalmente em pouco tempo como as pessoas num país tão grande quanto o Brasil interagem com dinheiro. Na verdade, aqui no Uruguai, contas como, por exemplo, a conta da Prex te permitem ter Pix e a gente vai ao Brasil e paga absolutamente tudo pelo celular usando o Pix, usando essa funcionalidade que a Prex nos oferece. Talvez tenha alguma outra ferramenta que também tenha isso, mas aí eu não sei, né? Mas é extremamente conveniente. Quem já viveu isso percebe que é muito prático e mesmo assim no Uruguai não temos isso.
Os países BRICS já têm um tamanho muito maior que o G7 demograficamente e são economias em crescimento. Além do Brasil, da Rússia, da China ou da África do Sul, temos o papel de outros estados, inclusive as próprias monarquias do Golfo, que estão lá a ver se entram ou não. E então o que Trump propõe é, olhem, se vocês criarem uma moeda alternativa ao dólar e deixarem de usar o dólar, eu coloco uma tarifa de 100%. Bom, aqui há que fazer muitas precisões, não é? A ideia de introduzir uma moeda conjunta é verdade que tem sido debatida pelos países membros dos BRICS, mas não está no horizonte a curto prazo. A ideia é, vamos tentar reduzir a dependência do dólar, não excluir o dólar das negociações, mas reduzir essa dependência, sobretudo para que quando forem impostas sanções a determinados países, haja uma via de escape, não é? Quando falamos do euro digital, muitos apontaram para o Brasil. Lá, um sistema chamado Pix mudou como as pessoas pagam. É fácil de conectar. Você tem um número, escaneia um QR Code e pronto. Segundo, é grátis. Com o Pix, você paga quase qualquer pessoa em segundos, no mercado, na praia, na barraquinha, ou manda dinheiro para um amigo. Não é uma moeda digital, nem um app de pagamento à parte. É um sistema de pagamento nacional criado e operado pelo Banco Central do Brasil em 2020. O Pix é integrado às contas bancárias de bancos e instituições financeiras participantes. As transferências são instantâneas e disponíveis 24 horas por dia. Hoje, quase 170 milhões de pessoas usam ele. Então, o que o Banco Central conseguiu foi construir todo um sistema de pagamentos doméstico, que é fácil de usar, que aumenta a inclusão financeira e que também dá acesso a qualquer um que tenha uma conta. Parece um pouco com o PayPal, né? A diferença principal é que o Pix é gerido pelo Banco Central. O Brasil nem esperou todas as instituições financeiras aderirem. Criou a infraestrutura e exigiu a participação delas. Isso fez do Pix um sucesso imediato para os brasileiros. Isso pode ser replicado pela Europa? Não estou dizendo que essa é a solução exata para a Europa e a zona do euro. O que acho que conseguiram fazer foi tornar qualquer sistema fácil de usar para os consumidores e fácil de acessar. A estratégia da Europa é diferente. Apoia iniciativas do setor privado, como o Vero, enquanto o Banco Central Europeu desenvolve um possível euro digital. Nenhum deles é uma cópia direta do Pix. Wiro e Pix são da mesma família, mas têm modelos institucionais diferentes. Wiro é uma iniciativa do setor privado. Pix é um esquema de pagamento nacional. A infraestrutura principal é de propriedade e operada pelo Banco Central do Brasil. Os dados mostram que unir tecnologia e bancos centrais pode ter resultados positivos. O verdadeiro desafio é que consumidores, empresas e varejistas adotem o sistema. É o que sempre comentamos por aqui, os Estados Unidos podem chorar, podem espernear, de alguma forma tentar taxar o Brasil, tentar proibir o Pix e tentar acabar com o Pix. Quando eles não vão conseguir. E sim, eles estão fazendo a maior propaganda que o Brasil e o Pix poderiam ter. E os Estados Unidos desesperados com essa ferramenta genial que surgiu aqui no Brasil. O mundo todo está discutindo sobre o Pix. O mundo todo está atacando os Estados Unidos. Tipo, se é uma ferramenta tão boa que pode facilitar a vida de tantas pessoas, por que vocês estão querendo acabar com elas? Tá meio que queimando a imagem dos Estados Unidos e ao mesmo tempo sendo um alvo de discussão e abrindo a mente das pessoas. O importante, cara, é que o Pix ele tá abrindo essa discussão e mostrando que não precisamos ser totalmente dependentes do dólar, totalmente dependentes dos Estados Unidos e dos seus meios financeiros. Isso que é o fantástico do Pix e do mundo do Pix. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!